Olá, pessoal. Vamos iniciar nosso estudo aqui de microeconomia, noções de microeconomia, tá? Então, vamos lá, pessoal. Observa aqui, então, nosso estudo. Microeconomia é o ramo da economia que foca no comportamento das unidades individuais, tais como os consumidores, as empresas, os proprietários de fatores de produção e os governos. Basicamente, a teoria microeconômica tem dois lados analíticos, o da demanda e da oferta. Enquanto o comportamento microeconômico da demanda é analisado a partir da teoria do consumidor, o comportamento da oferta é estudado a partir da teoria da firma e da teoria dos mercados. Em todo caso, a microeconomia apresenta uma perspectiva microscópica dos fenômenos econômicos, ou seja, uma análise parcial destes. Então, nós observamos nessa unidade que vamos conhecer o objeto de estudo da microeconomia e compreender o comportamento da demanda e da oferta. O que vai ser observado nesse material? A definição, definir o objeto do estudo da microeconomia, é a pretensão, analisar o comportamento da demanda, a teoria do consumidor, identificar o comportamento da oferta, a teoria da firma e as estruturas de mercado. Então, o que a microeconomia faz? Dedica-se ao estudo dos tipos de estrutura de mercado. Em outras palavras, concentra-se na maneira como os mercados se estruturam do ponto de vista econômico. O desafio dessa unidade vai ser realmente fazer com que vocês percebam, né, a estrutura, né, entre as formas de negócio das firmas que operam em diferentes mercados competitivos. Observem, então, essas imagens e percebam, então, as diferenças dos tipos de mercado, apontando as principais características. Observe aqui, ó. Existe o mercado automotivo, mercado realmente de uma indústria mais pesada, certo? Uma indústria que requer uma infraestrutura muito maior que uma padaria, com certeza, e do que uma feira livre. Envolve tecnologia, né, etc. Engenharia, pessoas realmente com uma certa qualificação. Como todos os outros mercados, mas uma qualificação técnica na área tecnológica de automóveis, elétrica e etc. É lógico que uma padaria precisa de qualificação, só que a infraestrutura é menor e está no ramo de alimentos, esse aqui não. Eu observo que a feira livre também é um ramo alimentício, como a padaria, e tem realmente maior variedade de frutas, verduras, legumes e outras comidas típicas, muitas vezes, etc. e tal. Aqui a distribuição de energia elétrica tem uma infraestrutura muito maior do que todas as outras, né? Porque você vê que uma rede elétrica, uma rede de distribuição de energia, precisa de uma grande infraestrutura para você realmente poder ofertar esse produto, né? Então, aqui vocês observam que o consumidor se comporta de maneira diferente frente às variações de preços e de renda. Então, o que você vai verificar aqui no infográfico, né? Logo acima, você precisa distinguir os mercados, distinguir os diversos tipos de mercados. Então, aqui é comportamento da demanda diante das variações de preços e de renda. Variações de preços, diversas variações de renda. Aí você vai verificar a consideração e considerar os bens normais, bens substitutos. Bens normais, bens cuja quantidade demandada aumenta quando os preços diminuem e vice-versa. A maioria dos bens segue essa lógica de comportamento. Na verdade, está relacionado à renda, né? O bem normal também. Exemplo, o preço do carro popular diminui e a demanda aumenta. Exemplo, se a renda aumenta, o consumo de carros também aumenta. O bem normal está relacionado, eu diria, principalmente ao aumento da renda. Aumenta a renda, você vai comprar determinados produtos. Os bens substitutos são bens que têm substitutos diretos, por exemplo, a carne, o frango, o peixe. Os três são produtos, né? São proteínas alimentares substitutos, apesar de serem três produtos diferentes. Ou seja, são bens que podem ser trocados e logo podem produzir uma satisfação similar. O preço de carne aumenta, o consumidor passa a comprar peixe. Bens inferiores.
Em geral, isso ocorre com os bens considerados populares ou qualidade inferior. São os bens cuja quantidade demandada diminui quando a renda aumenta. Exemplo aí, a renda aumenta, o consumidor, o consumo por carne de segundo cai, né? Esse consumo. Com o aumento da renda, você deixa de consumir carne de terceira ou de segunda. Logo, o consumidor passará a demandar cortes considerados, né, de carne de primeira. Bens complementares são esses bens, né, consumidos em conjunto. Por exemplo, o consumo de combustíveis depende inicialmente do consumo de veículos, automotores, carros, motos, caminhões, etc. Por exemplo, o preço do carro diminui, o consumo de combustíveis aumenta. Bens de Giffen são os bens cuja quantidade demandada aumenta quando os preços aumentam. São raros os exemplos desse tipo de bens, mas como destaca Robert Giffen, que é a pessoa que percebeu esse fenômeno, o pão pode ser um exemplo para famílias pobres. Exemplo, aumento do preço do pão altera tanto o consumo das famílias pobres que elas são forçadas a reduzir o consumo de outros alimentos para consumir mais pão, que continua sendo o alimento mais barato que podem obter. Então, o que nós vemos aqui, ou esse livro, o conteúdo aqui, ocupa de forma como as atividades individuais que compõem a economia agem e reagem sobre as outras. É importante notar que antes do início do século XX, a economia era uma ciência exclusivamente microeconômica. Nesse sentido, as análises microeconômicas são essencialmente dedutivas, teóricas, estático-comparativas e positivas. Fundamenta-se a teoria microeconômica, os fundamentos da teoria microeconômica se assentam em dois grandes grupos: compradores, demandantes, vendedores, ofertantes. Na demanda, a microeconomia utiliza a teoria do consumidor para entender as preferências e os limites da escolha. Já na oferta, a teoria microeconômica utiliza tanto a teoria da firma para entender a produção, os custos, os lucros e as unidades produtoras, como a teoria dos mercados para compreender como acontecem as diferentes concorrências nos preços nos mercados capitalistas. Então, este capítulo ele busca realmente estudar noções de microeconomia da obra Economia Política, que serve como base teórica para a unidade de aprendizagem. Então, vamos estudar um pouco aqui, considerando alguns pontos principais. Esse aqui é o livro Economia Política, do Felipe Prado Macedo da Silva. A nossa parceira aqui, a Saga, ela está aí utilizando, né, como base para esse estudo. Então, já vimos aqui esse ponto, definir microeconomia, já definimos, analisar o comportamento da demanda, a teoria do consumidor, comportamento da oferta. Então, vimos aí que a microeconomia é um ramo que estuda o comportamento das unidades individuais, consumidores, empresas, proprietários de fatores de produção, os governos. Já vimos isso. Como eles agem e interagem no mercado. Então, tivemos. A microeconomia se preocupa com o estudo de como e por que os agentes econômicos capitalistas agem de determinadas formas. Entre inúmeras perguntas, a microeconomia procura respostas para as seguintes questões: o que determina o preço dos bens e serviços em uma economia? O que determina o quanto de cada mercadoria será produzido? O que determina a maneira pela qual uma família gasta a sua renda? Para Vasconcelos, 2009, deve ser observado que a microeconomia não tem seu foco na empresa, portanto, não deve ser confundida com a administração. O foco da microeconomia está no mercado, no qual as empresas e os consumidores interagem, analisando os fatores econômicos que determinam tanto o comportamento da demanda quanto da oferta. Logo, a microeconomia apresenta uma perspectiva microscópica dos fenômenos econômicos, ou seja, uma análise parcial desses fenômenos. Vamos aqui considerar o que esse estudo aqui ele foca, né? O fundamento da análise microeconômica. Teoria da demanda, ou procura, teoria da oferta. 3, análise da estrutura de mercado. 4, a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar.
As 5 as imperfeições de mercado, as externalidades, os bens públicos e as informações assimétricas. Teoria da demanda ou procura. O que é que vemos aqui? Letra A, a teoria do consumidor, que é a demanda individual. B, a teoria a demanda de mercado. Já na teoria da oferta, o que é que você percebe aqui? A oferta individual, que é a teoria da produção, como é que os bens são produzidos, e os custos que envolvem essa produção. E, finalmente, a oferta de mercado. Por fim, se estuda a análise do mercado de bens e serviços, análise do mercado de insumos e dos fatores de produção. Aí você observa aqui, ó, esse gráfico que apresenta a teoria microeconômica, teoria da demanda ou procura, teoria do consumidor, demanda individual, demanda de mercado. Aí você vê aqui teoria da oferta, oferta individual, oferta de mercado. Aí você vê aqui, olha, os ramos aqui, ó. Teoria da produção e custos, teoria dos custos de produção. Aí quando você vê aqui, ainda a teoria microeconômica, análise da estrutura de mercado, mercado de bens e serviços, mercado de insumos e fatores de produção. A teoria do equilíbrio geral do bem-estar, imperfeições de mercado, externalidade, bens públicos e informação assimétrica. Então, basicamente, isso aqui as ramificações da teoria microeconômica. Observa que esses aqui estão relacionados à demanda, esse aqui é a oferta, esse aqui é o mercado. Ó, demanda, teoria da demanda, de procura, teoria do consumidor, demanda de mercado. Oferta, teoria da oferta, oferta individual, teoria da produção, custos de produção, oferta de mercado. E aí, mercado é bem amplo, né? Aqui você vê a análise de estrutura de mercado, de bens e serviços, insumos, enfim. Em resumo, a teoria microeconômica se assenta em 3 pilares: a demanda, a oferta e o mercado. Nesse contexto, a análise microeconômica acontece em 2 mercados: mercado de bens e serviços e mercado de serviços dos fatores de produção, terra, trabalho e capital, né? Tá aqui, ó. Na prática, da relação entre a demanda e a oferta dos 2 mercados que surge a preocupação fundamental da microeconomia, formação dos preços. É por isso que a microeconomia pode ser chamada também de teoria de preços. Ok? Que é um livro muito bom que eu usei na minha graduação, o Pindyck e Rubinfeld, também o Varia, né? Mas especialmente o Pindyck e Rubinfeld. São muito bons, que apresentam toda a teoria microeconômica, pelo menos o padrão aí, né? Oferta, demanda, estrutura de mercado. Então, aqui, existem algumas características da microeconomia: análise dedutiva ou teórica, condição ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Você vai fazer uma análise considerando a compra de um bem, você vai analisar preço e quantidade ceteris paribus. Aí você vai analisar bens substitutos, complementares, bens normais, dentro dessa perspectiva ceteris paribus. Análise estática comparativa. A microeconomia tende a confrontar 2 ou mais situações de equilíbrio, sem preocupar com o período intermediário entre essas situações iniciais e finais, de acordo com Carreira e Fernandes. Análise estática comparativa é a técnica que analisa as consequências de variações dos parâmetros econômicos, da demanda e da oferta sobre o equilíbrio de mercado. Então, a visão positiva, a visão científica, certo? Da microeconomia. Comportamento de demanda e teoria do consumidor, maximização da utilidade, minimização de gastos e custos, que é o objetivo de uma empresa. Maximização de utilidade, está falando de satisfação, utilidade, satisfação. É um dos postulados do comportamento do consumidor. Aqui, nesse ponto, da teoria do consumidor, quais são os pressupostos básicos? Informação completa, de que o consumidor tem informação completa do bem. A existência de uma função utilidade, que realmente é uma função de satisfação, de maximização de satisfação do consumidor. Ou seja, aqui, né, quando nós falamos de informação completa, que o consumidor ele conhece toda a mercadoria, todas as mercadorias, ele tem todas as informações para a compra, né, do bem ou do serviço e que atende a sua necessidade. Ele conhece bem todos os preços, as mercadorias, bem como a questão da sua renda, tudo isso são pressupostos muito bem definidos.
Não existe falta de informação nesse mercado. Na lógica, nós não sabemos que não funciona assim, mas isso aqui é uma simplificação da realidade, né? Já o pressuposto da existência da função utilidade revela que os consumidores derivam a satisfação de bens e serviços consumidos de acordo com uma função de preferência ou função de utilidade, que na análise microeconômica é representada graficamente e matematicamente. Assim, a existência de uma função de utilidade é um pressuposto mais amplo que a existência de preferências. Aqui vamos avançar um pouco mais. Aqui vai falar sobre a cesta de consumo, A, B, já baseado numa função utilidade. A utilidade de A é maior que a utilidade de B, A menor que de B, ou igual a B. Vocês vocês vão ler sobre a função utilidade e considerar ela, que é uma consideração mais simples, que está sendo feita aqui nesse material. Limites de escolha, conjunto de oportunidades, restrição orçamentária, escolha diante de escassez, aqui agora esse tópico. A teoria da firma, estrutura de mercado, aí questões de estrutura de mercado que nós vamos estudar aqui. Concorrência perfeita, monopolista, monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio. Na concorrência perfeita, você vê aqui que os produtos são homogêneos, há muitas empresas no mercado, é fácil entrar nesse mercado, diferente de um monopólio, que é o único ofertante, mais difícil você entrar no monopólio. A concorrência monopolística já é um intermediário entre a concorrência perfeita e o monopólio, podemos dizer. Já existem mais produtos semelhantes, mas que requer uma certa maior dificuldade para entrar nesse mercado, e tem algum tipo de diferenciação, não são tão homogêneos assim. O monopsônio é o único demandante, né? É o único demandante de um bem ou de um serviço. E aí vocês vão lendo sobre esse material, sobre o conteúdo desse material, tá? Como eu disse, isso aqui é uma orientação para o estudo. Leiam sobre a teoria dos custos, tem alguns comentários de Pindick e Rubinfeld, tá? Então, é basicamente isso aqui. Nosso conteúdo, tá? Muito obrigado por esse momento de aprendizagem. Por nada, professor. Valeu. Valeu. Hein, professor, você vai explicar as notas? Vem cá, vocês estavam vendo aqui o material? Eu tava. Tá, ok.